especiais. Bom, a minha missão aqui nessa noite é tentar ser o mais prático e o mais panorâmico possível sobre o que é o reino de Deus. Então eu quero falar nessa noite sobre o dinamismo do reino de Deus. Você pode dizer isso comigo? O reino de Deus é dinâmico. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, e verso de número 31 e 32. Diz o texto: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Você pode dizer isso comigo? Ao nosso Pai se agradou nos dar o reino. Irmãos, o que nós acabamos de ler são palavras de Jesus falando acerca de uma compreensão mais ampla, mais estendida sobre o reino de Deus. O que nós acabamos de ler fala um pouco sobre a dimensão, a extensão e a grandeza do reino de Deus. Olha que interessante, para compreendermos a expansão desse reino, a gente tem que entender também o dinamismo que ele envolve. Expansão e dinamismo. Ou seja, o reino de Deus não é só um reino de expansão, é um reino de dinamismo. É uma expansão que funciona com dinamismo. Obrigado, Carol. E quando a gente olha para os textos dos evangelhos, eles foram escritos numa época crítica para as primeiras comunidades cristãs. Então, os cristãos naqueles dias estavam sofrendo perseguição do Império Romano, eles estavam sofrendo perseguição dos judeus, e é nítido que, por estarem comprometidos seriamente com o reino de Deus, esses irmãos, eles tiveram grandes desafios de perseguição. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que sempre foi uma missão muito desafiadora anunciar o reino de Deus, estender o reino de Deus e continuar a missão que Jesus começou. Um dos propósitos que Jesus cumpriu foi exatamente esse, manifestar o reino de Deus. E o capítulo 12 do Evangelho escrito por Lucas vai falar um pouco sobre isso. O capítulo 12 começa com uma multidão inumerável que se amontoava para ouvir Jesus. Ou seja, pessoas que foram atraídas por 3 motivos. Por curiosidade, diga comigo, curiosidade, necessidade ou fé. Ou seja, essa multidão estava distribuída nesses 3 grupos. Haviam pessoas que estavam ali simplesmente por curiosidade. Haviam pessoas que estavam ali atraídos pela sua necessidade. E haviam pessoas que estavam ali porque ouviram a mensagem do Messias, despertaram fé no seu coração e começaram a segui-lo. Então, independente da motivação, a Bíblia diz que era uma grande multidão. Versículo 1 do capítulo 12 de Lucas. Então, o que Jesus faz? Diante de uma multidão, Jesus ele faz um alerta com relação aos fariseus. E Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus. A gente vai ver Jesus contando uma série de parábolas para ilustrar a realidade do reino de Deus e como nós devemos interagir com esse reino. Então, primeiramente, Jesus censura a hipocrisia dos fariseus e depois ele conta uma série de parábolas no capítulo 12 para ajudar a gente a entender como funciona o reino de Deus e como devemos interagir com ele. Quando chegamos no verso 31, que foi o primeiro versículo que nós lemos aqui nessa noite, Jesus disse que o reino de Deus deve ser buscado com prioridade. O que isso quer dizer? Todos nós sabemos. O reino de Deus precisa ser buscado primeiro. Veja, Jesus não disse para a gente parar de buscar as demais coisas.
Mas Jesus, ele dá uma invertida na nossa prioridade. O que ele quis dizer aqui para nós é: inverta a ordem da sua busca. Busque primeiro o reino de Deus. Jesus não disse, não busque as demais coisas. Ele disse, busque primeiro o reino de Deus. E aí ele disse que as demais coisas serão acrescentadas. A partir desse ponto aqui do versículo 31, começam a surgir alguns desafios para interagir com a dinâmica do reino de Deus. E eu quero exatamente abordar aqui 3 desafios para a gente interagir com a dinâmica do reino de Deus. Então essa é a pergunta que eu quero responder de uma forma bem objetiva, com 3 respostas. Como a gente interage com a dinâmica do reino de Deus? Número 1, o primeiro desafio que a gente tem para interagir com a dinâmica do reino é o desafio da concessão. O verso 32 de Lucas 12 vai dizer assim: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O que Jesus estava dizendo aqui, quando ele iniciou dizendo não temas, é que aqui não é uma sugestão. Percebam, é uma ordem. E nessa ordem, Jesus fala ao pequeno rebanho, ele direciona essa ordem ao pequeno rebanho. O comentário bíblico de John Trapp, que era um puritano inglês, ele dizia o seguinte, que no original há um diminutivo duplo aqui. É como se Jesus dissesse assim, não temas, ó pequeno rebanho. É uma forma carinhosa de Jesus tratar aqueles seus seguidores. É uma forma afetuosa de Jesus dizer, o Pai se agradou em entregar o reino para vocês. Jesus está dizendo não temas ao pequeno rebanho, que o rebanho de Deus não é um rebanho de uma grande expressão, que o rebanho de Deus não é uma grande multidão, que o rebanho de Deus não é uma multidão muito expressiva, mas é uma multidão muito qualificada. Uma multidão que entende o poder e o dinamismo do reino de Deus e por isso se move por fé na direção daquilo que Deus está falando. Quando eu ouço essa expressão de Jesus, eu penso que é daí que surgiu a seguinte frase: é melhor um pequeno rebanho com um bom pastor do que um grande rebanho com um mercenário. Pensa comigo, irmão. Um pequeno rebanho com um bom pastor, e quem é o bom pastor? Não ouvi. Quem é o bom pastor? Jesus. É melhor um pequeno rebanho com um bom pastor do que um grande, numeroso rebanho, mas liderado por um mercenário. Essa frase ganhou muito sentido para mim quando eu li esse texto. Jesus falando que o povo de Deus é um povo que não é tão numeroso, mas é um povo muito qualificado. É um povo muito comprometido. É um povo muito engajado com a missão que foi confiada. Jesus disse que foi do agrado dar-lhes, ou seja, o reino de Deus deve ser desfrutado como algo concedido. Olha que coisa linda, o reino de Deus nos foi concedido. E o que você pagou para entrar no reino de Deus? O que você pagou para acessar todos os privilégios, todas as bênçãos, todos os recursos do reino de Deus? Diga aí para mim, quanto é que você pagou? Nada. Porque Jesus diz no verso 32 que o reino de Deus nos foi concedido, nos foi entregue. Para Ele custou sangue, mas para nós não custou nada. Por isso o reino de Deus ele deve ser recebido, ele deve ser desfrutado, e o reino de Deus, alguém pode pensar assim, mas pastor, está escrito na Bíblia que o reino de Deus é tomado à força. Jesus disse que o reino de Deus é tomado à força. Veja, quando Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, ele estava falando sobre a oposição de pessoas ímpias que lutam contra o reino de Deus. Se você abrir o contexto do capítulo 11, você vai ver que Jesus está dando testemunho de João Batista. E Jesus está dizendo ali que os opositores ímpios do reino de Deus que perseguiram João Batista, por causa da pregação dele contra o pecado de Herodes, os opositores ímpios que tentam persegui-lo, eles tentam conquistar o reino de Deus.
Em outras palavras, Jesus está dizendo, não que o reino de Deus que nós pertencemos é conquistado à força, nunca foi e nunca será. Mas Jesus quis dizer que os opositores do reino de Deus tentam conquistá-lo à força. Isso para mim é maravilhoso, irmãos, porque em outro sentido desse mesmo texto, Jesus está dizendo que deixaria o reino na mão dos seus discípulos. Foi do agrado entregar-vos o reino. Ou seja, Jesus, ele fez um chamado aos seus discípulos. E era também uma promessa de grandes bênçãos, de proteção e de provisão. Irmãos, o reino que nós recebemos é muito superior a qualquer reino humano. O reino que a gente recebeu é muito superior. Em qualidade, em recursos, em autoridade. Olha o que diz Hebreus capítulo 2 e verso 28. Hebreus capítulo 12 e verso 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser o quê, gente? Não pode ser o quê? Abalado. Retenhamos a graça pela qual a gente serve ou devemos servir a Deus agradavelmente, com reverência e com piedade. Sejamos, o escritor aos Hebreus está dizendo assim, seja agradecido por receber e por pertencer a um reino que jamais será abalado. Os reinos humanos são abalados. Grandes potências, grandes monarquias na história humana que conquistavam territórios, países, foram abalados. Mas o reino de Jesus é um reino eterno, irmãos. E sabe que o escritor está convidando a gente aqui? Celebre, seja grato, louve a Deus e sirva a Ele com piedade, com temor, com santidade, porque pertencemos a um reino que não pode ser abalado. É um reino de poder. Então, o primeiro desafio que a gente tem é o desafio de entender que o reino de Deus é uma concessão e não uma conquista. Você faz parte do reino não é porque você é bom. Você faz parte do reino não é porque você merece. Você faz parte do reino não é porque você ora muito, jejua muito e devolve o dízimo. Você faz parte do reino porque foi do agrado do teu Pai te incluir nesse reino. Isso é poderoso, gente. Então, o primeiro desafio que a gente tem é esse, é o desafio de vencer a concessão. Em segundo lugar, nós precisamos vencer o desafio da prontidão. Diga isso comigo, prontidão. Tem um senso comum, aliás, encontramos um senso comum em muitas pessoas que são cristãs, e elas agem de forma a procrastinar ou adiar uma interação com o reino de Deus. Olha que interessante. Existem pessoas que elas se sentem tão senhores e senhoras do seu destino, que eles acham que têm o direito de adiar a interação que eles devem ter com o reino de Deus. Isso é tão sério, mas tão sério, que essas pessoas, esses cristãos, desconsideram a realidade que o senso de urgência do reino de Deus carrega. O reino de Deus, irmãos, é um assunto urgente. É um tipo de assunto que não pode ser adiado. É um tipo de assunto que a gente não pode deixar para amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. O reino de Deus é para já, para agora. Um certo dia perguntaram para Jesus, onde está o reino de Deus? Está aqui? Está acolá? E Jesus não disse que estava aqui ou acolá. Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está presente. Onde Jesus está, o reino dele se movimenta. Onde Jesus está, o reino dele está acontecendo de forma dinâmica. Então, quando a gente olha para esse adiamento, essa procrastinação, essa ausência de prontidão, isso é muito sério.
A nossa interação com o reino de Deus precisa ser urgente, porque a nossa urgência sobre interagir sobre o reino de Deus comunica a todos, testemunha a todos, que o nosso estilo de vida é um estilo de vida de quem aguarda Jesus a qualquer momento, a qualquer instante. Olha que coisa séria, irmãos, quando eu adio a minha interação com o reino de Deus, eu estou dizendo, com outras palavras, indiretamente, que eu sou o senhor do meu destino. E eu estou dizendo mais ou menos assim: bem, eu acho que o reino de Deus vai voltar daqui a 5 anos, Jesus vai voltar daqui a 5 anos, Jesus vai voltar daqui a 10 anos, portanto eu tenho espaço na minha agenda para adiar a minha interação com o reino de Deus. Isso é muito sério. Por que é sério, pastor? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Alguém aqui sabe dizer quanto tempo ou quantos anos Jesus volta, irmão? Daqui a quanto tempo ou quantos anos? Nenhum de nós temos uma palavra final sobre a volta de Jesus. E sabe, eu fico preocupado com pessoas que adiam a sua interação com o reino de Deus. Lucas capítulo 12, verso 35, por favor, acompanhe comigo. Olha o que Jesus disse àquela audiência do versículo 1. Ele disse assim: estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias, e sejam semelhantemente a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam fazer o quê? Abrir. Verso 37, por favor, leia. 1, 2, 3. Jesus, ele ilustra com essa parábola a importância da prontidão. E vejam que interessante, ele fala sobre homens que esperam o seu Senhor voltar da preparação para as bodas. E o verso 37, Jesus continua e diz: bem-aventurados os servos que quando o Senhor vier achar vigiando, em verdade vos digo que ele cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se a eles, ele fará o quê? Os servirás. Irmão, Jesus está falando das bodas do Cordeiro. E sabe o que Jesus está falando? Ele será o grande anfitrião dessa festa. Jesus, o grande anfitrião das bodas. E ele disse em João 14, eu vou e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus está preparando. As bodas do Cordeiro estão sendo preparadas. Ele será, é e sempre foi o grande anfitrião desta ocasião, deste encontro. E ele ilustra isso nessa parábola. Ele está dizendo isso: olha, que bom será quando o seu Senhor voltar e achar aqueles servos vigiando. Ou seja, de prontidão. Jesus, diz o Evangelho de Mateus, capítulo 25 e verso 34. Jesus vai dizer aos que estão à sua direita: venham, benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Venham, desfrutem desse reino, ou seja, da totalidade do reino de Deus, porque o que vivemos aqui é a parcialidade dele. Mas vai chegar o dia de vivermos a totalidade. Quando Jesus voltar e essas palavras que ele mesmo ensinou se cumprirem sobre nós. Eu gostaria que você dissesse comigo: valerá a pena nos mantermos em prontidão. Irmão, mais do que nunca, o posicionamento da igreja nesse tempo tem que ser um posicionamento de prontidão, de vigilância, porque a gente não sabe a que dia e nem que hora virá o nosso Senhor.
E Ele espera de nós essa interação com o reino de Deus. Por isso a gente tem que vencer o desafio da procrastinação, do adiamento e abraçarmos a ideia e a proposta da prontidão. Precisamos ser prontos para interagir com o reino de Deus. Em terceiro e último lugar, nós precisamos vencer o desafio da demonstração. Diga isso comigo, demonstração. Irmão, deixa eu falar algo aqui. Demonstrar é bem diferente de exibir. É bem diferente de ostentar. Ostentação é uma coisa, demonstração é outra coisa. Então, quando a gente fala que o reino de Deus precisa ser demonstrado, nós estamos querendo dizer, em outras palavras, que as pessoas precisam ver que o reino de Deus chegou. Vocês vão se lembrar que a primeira mensagem de Jesus qual foi? Mateus 4,17. Arrependam-se. Não. Acho que vocês não estão lendo a Bíblia. Arrependam-se. Irmãos, como é que alguém entende que algo é chegado? Por aquilo que a gente fala? A pessoa precisa ver, né, Lucas? Se a pessoa não ver, se a pessoa não desfrutar, se a pessoa não interagir, se a pessoa não for contemplada com essa demonstração, como é que ela vai ver que o reino chegou? Então, durante muitos anos, a igreja foi muito boa em proclamar o reino de Deus. Só que a igreja que proclama precisa também ser a igreja que demonstra. Lucas capítulo 24. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia. Olha que interessante. Algo que aparece aqui no encontro de Jesus com os discípulos a caminho de Emaús. Jesus aparece para os discípulos, os dois a caminho de Emaús, e olha o que diz o versículo 19. Jesus começa a perguntar para eles, tá, mas que palavras são essas que vocês estão conversando entre si? E aí um deles, que era o Cleopas, pergunta para Jesus, sem perceber que era Jesus, pergunta para ele assim, você é peregrino? Você não faz parte desse território? Você não soube das coisas que estão acontecendo nos nossos dias? E aí Jesus perguntou, quais? E aí eles respondem, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno. E olha como eles identificaram Jesus, irmãos. Foi um profeta poderoso em obras e em... Ou seja, Jesus proclamava, mas Jesus também... Não, você não está aqui não, irmão. Pega essa linha de raciocínio, pelo amor de Jesus. Olha o que está escrito nesse texto. Jesus era um profeta, isso são os discípulos a caminho de Emaús apresentando. Jesus era um profeta poderoso em obras e em palavras. Jesus proclamava, mas Jesus demonstrava. A igreja durante muitos anos foi muito boa de proclamar. E eu não estou dizendo que devemos parar de proclamar. Até que ele venha, a igreja vai continuar proclamando que o reino de Deus é chegado. Você diz amém? Mas a igreja precisa também demonstrar. Demonstre. As pessoas querem ver. As pessoas querem tocar, querem desfrutar, querem perceber que o reino de Deus é uma realidade. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 4, e verso 18 a 20. 1 Coríntios 4, do 18 ao 20. Mas alguns andam inchados, como se eu não soubesse, como se eu não houvesse de ir ter convosco. 19. Mas em breve, olha o que Paulo diz, irei ter convosco, se o Senhor quiser. Então conhecerei, não as palavras
dos que andam inchados. Não a proclamação, não o discurso, não a pregação. Eu quero ver se eles têm virtude, poder. No original grego, dinamis. Ou tem uma outra palavra variante que me fugiu agora. Dunamis. Perfeito, dunamis, dinamis. E aí, olha que interessante, irmãos. O Paulo estava falando que quando ele saiu de Coríntios, cresceram na igreja alguns irmãos que já se achavam orgulhosos, vaidosos o suficiente para dizer assim: não, a gente consegue pregar o evangelho também. E Paulo diz que eles começaram a se inchar, a ficarem orgulhosos. Por quê? Porque eles pregavam o evangelho. E Paulo está dizendo assim: eu vou lá e eu quero ver, não a pregação, eu quero ver a atitude desses irmãos. Eu quero ver o poder transformador do evangelho na prática, na vida deles. Porque, irmãos, o evangelho transforma, sim ou não? Paulo, dizendo aos romanos, ele diz que o evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O evangelho é poderoso não só para salvar, mas para transformar. Então Paulo está dizendo: eu quero conhecer, não o discurso, mas eu quero conhecer as atitudes, a postura. Porque o reino de Deus não se move por exibição. O reino de Deus se move pela manifestação dos filhos de Deus. Jesus era um homem poderoso em palavras e em obras. A igreja será reconhecida como uma igreja poderosa não só pelo seu discurso, não só pela sua proclamação, não só pela sua evangelização, mas a igreja será conhecida como uma igreja poderosa em ações práticas. Porque o reino de Deus é chegado. Agora, irmãos, para nossa tristeza, sempre existiram e sempre vão existir os falsos. A Bíblia vai falar no Novo Testamento sobre falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, e vai falar também sobre falsos cristãos. Gente que não é de verdade. Gente que é cristão da boca para fora. Porque esse poder transformador do evangelho ainda não encontrou espaço no seu coração para renovar sua mente. Para ajudar a pessoa, o que o próprio Paulo diz, a renovar a sua mente. A ser transformado pela renovação do entendimento. Então, a única maneira, irmãos, da gente identificar e separar o verdadeiro do falso, é degustando, é entrando em contato. Jesus disse em Mateus 7 que um falso profeta é identificado pelos maus frutos que ele entrega. E ele disse no versículo 17 de Mateus, capítulo 7, por favor acompanhe, ele disse: toda árvore boa produz o que, gente? E toda árvore má produz. E versículo 20, eu acho que Jesus fecha o assunto de uma forma extraordinária. Ele disse assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Olha que interessante, Deus tem me dado o privilégio de conhecer muitos pastores. Alguns deles vão falar aqui nesses dias. E a gente estava ali em convivência com Wagner, Patrícia, Renate, o Joel, o Jonatas, a Marcela. E sabe o que eu percebi, irmãos? Homens de Deus de verdade, eles estão dispostos a conviver. Eles estão dispostos a dizer assim, ó: chega mais perto, vem conhecer a minha vida. Temos aqui outros amigos, pastor Danilo e pastor Jonadab ali, da comunidade Rocha Viva. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Está aqui o pastor Rafael, da Batista Remanescente Fiel, e a sua esposa, esqueci o seu nome, Isabela.
da Batista Remanescente Fiel, são irmãos que a gente conhece e que lindo é perceber que eles estão expostos à convivência. Eles, em outras palavras, não ficam se escondendo. Agora, irmão, se você tem alguém que é difícil de conviver, alguém que foge da convivência, eu costumo dizer para a igreja, vocês vão me conhecer não pregando aqui, vocês vão me conhecer no dia a dia. Então, quando eu olho para esse texto aqui, isso aqui é uma regra, não só para identificar falsos profetas, isso aqui é uma regra para identificar falsos cristãos, falsos mestres, falsos apóstolos e qualquer tipo de falso. Dá uma olhada nos frutos. Porque, irmãos, como igreja, é chegado o tempo da gente demonstrar que o reino de Deus chegou. Como igreja, nós precisamos responder a uma expectativa que a criação tem. E a Bíblia diz em Romanos 8,19 que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação de quem, irmãos? Dos filhos de Deus. Como é que um filho de Deus se manifesta? Através da permissão que Ele concede para as pessoas desfrutarem, degustarem, entrarem em contato com os frutos que o próprio Espírito de Deus tem gerado a partir dele. Então eu quero encerrar dizendo a vocês que precisamos avaliar qual é a posição que nós estamos no reino de Deus. Ou seja, qual posição o reino de Deus ocupa em nossas vidas. Qual é a posição que o reino de Deus ocupa em nós? O reino de Deus, ele começa com um relacionamento com o rei. Então quando a gente se relaciona com o rei, que é Jesus, a gente avança. O reino de Deus começa quando a gente se rende. O reino de Deus avança quando a gente se arrepende. O reino de Deus prossegue em nós quando a gente obedece. Então, eu quero junto com você orar nessa noite. E vamos dizer juntos, e vamos declarar juntos: Senhor Jesus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. E vamos declarar também que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. O ministério de louvor pode, por favor, se aproximar. Eu gostaria que nesse momento você pensasse: qual é o nível de dinamismo que o reino de Deus tem ganhado na sua vida? Como o reino de Deus está ganhando forma em mim? Qual o nível de dinamismo que ele tem? O reino de Deus chegou e fluiu? Ou o reino de Deus chegou e ele está estagnado, paralisado, impedido de florescer? Por quê? Porque eu sou alguém que ainda não tive renovação de mente. Porque eu sou alguém que ainda não me desprendeu de velhos hábitos. Como o reino de Deus está se movimentando em nós? Essa é a questão que eu gostaria de refletir nessa noite. Por favor, feche seus olhos. E você pode começar a falar com o Senhor. Faça a sua oração onde você está. Se você quiser verbalizar, se você quiser orar em silêncio, mas ore. Obrigado, Senhor, pela sua presença aqui. Obrigado, Jesus, porque o teu reino chegou em nossas vidas. O teu reino chegou na nossa história.
E desde que o teu reino chegou, nós nunca mais fomos os mesmos. Há uma mudança em andamento, há uma transformação em curso. Mas nós entendemos, Senhor, que precisamos interagir com esse movimento dinâmico do teu reino. Precisamos nos abrir, precisamos nos render, precisamos nos arrepender. Precisamos, Senhor, permitir que o teu reino ganhe cada dia mais forma em nós. Por isso, nessa noite, ao ouvir essa palavra, nós pedimos, Senhor, que a boa obra iniciada em nós, ela seja aperfeiçoada, ela seja desenvolvida. Senhor Jesus, nós clamamos para que o poder do alto continue sendo derramado sobre nós, para que nós possamos avançar e ver o teu reino ganhando forma em outras vidas. Que sejamos um povo, que sejamos uma igreja, que sejamos uma região, Senhor, que não só proclama o reino, mas que manifesta a chegada do reino do Senhor. Nós clamamos para que o teu reino continue a ganhar forma em nós. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita nos céus. O teu reino, Jesus, não é comida e nem bebida. O teu reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Por isso pedimos, Senhor, completa e preencha-nos com um senso de prioridade. Que a gente possa eleger o teu reino como prioridade máxima em nossas vidas. Porque buscando o teu reino e a tua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que nós queremos te pedir, Pai. Queremos te agradecer. Queremos te honrar e te glorificar, desde já e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Aplauda Jesus.